Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera! Nós estamos aqui mais uma vez, Pastores de Chinelo, invadindo o seu espaço para trazer para você mais um estudo na Palavra de Deus de maneira acessível, relevante e prática. É muito bom estar com você. Eu quero lembrar você que nós estamos no Spotify, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. E como é que você acha a gente nesses meios? Se você quer nos achar no Spotify, talvez seja no Spotify, você já tenha nos achado, seja no Spotify que você está nos ouvindo, você procura lá no canal, na página do Palavra da Vida Paraná. Lá no Spotify você vai encontrar os episódios de Pastores de Chinelo. No YouTube, você também vai nos achar na página do Palavra da Vida Paraná. Já no Instagram, é só você colocar lá, @Pastores de Chinelo, e você vai ver um pouquinho do nosso dia a dia, alguns textos para reflexão, alguns vídeos. A gente quer você com a gente. E eu quero também pedir a sua ajuda para que você nos ajude compartilhando esses meios aí de comunicação, fazendo com que essa palavra acessível, prática e relevante chegue a mais pessoas também. Que bom, que bom. Então agora eu quero continuar com você aqui uma série que a gente está fazendo, que é sobre igreja. Você sabe que esse ano a gente está revezando um episódio sobre igreja e um episódio tema livre, sensível ao nosso calendário. Hoje nós vamos continuar falando sobre igreja. E nós estamos falando sobre a igreja local e o meu local na igreja. A igreja local e o seu local nessa igreja local. Como nós nos relacionamos com a igreja local. E para falar sobre isso, a gente tem um tema que é muito importante, é crucial no assunto, que diz respeito a dom espiritual ou dons espirituais. Você já ouviu falar sobre isso? A questão é como você ouviu falar sobre isso e como isso se aplica à prática da sua vida. Então hoje o nosso papo vai ser sobre dons espirituais. Uou! E para falar sobre isso, hoje nós estamos em dois. Estou eu aqui, Renato, diretamente de Tupã, Igreja Batista de Tupã. E quem mais está com a gente? Estou aqui, Bruno Ruggeri, pastor aqui, Igreja Batista em Vila Mariana, pastor auxiliar, São Paulo capital. Prazer estar de volta. Nem lembro o último episódio que eu gravei, Renato. Tava com saudade já. Eu também não lembro. A gente está gravando aí com frequência, né? Mas às vezes dá um intervalinho. Tamo aí. Também. Enfim. É nóis. Tá bom. Então vamos lá. Para a gente falar sobre dons espirituais, a gente vai começar com você um teste de dons. Não sei se você já viu isso. Para você saber qual é o seu dom. O cara quer me infartar! Ô Bruno, o que você acha desse negócio de teste de dons? Eu não quero desmerecer nenhum pastor, nenhuma igreja. Ih, lá vem chulapada. Não. Tô brincando aqui dizendo que eu vou infartar. Eu sei que existe muita boa intenção nesse sentido, de ajudar os irmãos a servirem melhor na igreja. Então tudo isso é uma bênção. Mas o teste de dons especificamente, uma folha que você preenche, parecendo aqueles testes até vocacionais, né, coisa assim, para descobrir qual é o seu dom, eu vejo isso sem respaldo bíblico, cara, porque dom você não precisa... tem tanta coisa em torno, você não precisa descobrir. E também porque dom, até a questão de ser uma lista exaustiva e rígida, a gente precisa discutir um pouquinho aqui no episódio. Então, em suma, Renato, não quero teste de dons, saia disso. Eu diria o seguinte, antecipando tudo que a gente vai conversar. Esse negócio de teste de dons, ele é furada por quê? Olha só o meu spoiler. Porque quando nós falamos sobre dons espirituais, os dons espirituais não dizem respeito a nós, mas dizem respeito aquilo que Deus está fazendo na vida da sua igreja, para a edificação da sua igreja e expansão do seu reino. Isso não está atrelado necessariamente a nós. Amém, Bruno? Amém. Não é uma questão, algo que eu possuo, é algo que
eu atuo em que Deus me direciona. Mas, Renato, só uma ressalva. Se você está nos ouvindo e teve teste de dons na sua igreja recentemente, o teu pastor colocou isso, não se sinta... A gente não quer falar isso, a gente é melhor do que o seu pastor, nem nada disso. Sim, pergunte sim. ao pastor, oriente. De repente ele interage até com esse episódio, de repente discorda, orienta de outra maneira. Não queremos desrespeitar o que acontece aí na tua igreja local, não, por favor, tá, gente? Legal. Então, para você anotar aí, nós vamos começar definindo o que são dons espirituais, vamos pensar as implicações disso, conceitualmente falando. Facinho, simples. É só abrir as teologias do Novo Testamento, né, Renato? Você vai vendo vários, e você vai ler o capítulo de dons e você vê como é fácil definir dom espiritual. Ninguém concorda, né? Tem sempre uma bifurcação aqui e ali, enfim. Tá bom, mas para você pensar a definição, a gente vai fazer em 2 etapas, tá bom? Nós vamos definir o assunto, o termo, e depois a gente vai pensar isso na prática. A gente vai investir bastante tempo definindo, depois um tempo significativo também aplicando. Mas vamos lá, quando você pensa dons espirituais, você tem que pensar em basicamente 4 principais textos, tá bom? Não que o assunto se resuma só a esses textos, mas são 4 principais textos que eu quero que você anote aí, por favor. Romanos, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Efésios, capítulo 4. E 1 de Pedro, capítulo 4. Esses 4 capítulos da palavra de Deus são cruciais para o entendimento de tudo aquilo que a gente vai conversar. É fácil que fica 12, 12, 4, 4, né? 12, 12, 4, decorar. 4. Boa. Bruno, começa definindo para a gente, apresentando os principais termos usados, as suas traduções e implicações. Vamos buscar essa definição? Delimitar o assunto acho que é importante, né? Então, a gente vai ter outros textos falando sobre dons também e tudo mais, mas esses 4 textos que o Renato citou são importantes porque eles são aquelas listas, né? Em que Paulo fala como o Espírito lida com a igreja, o corpo, enriquece o corpo com funções e tal. E nessas listas aparecem alguns termos gregos aqui. Eu vou mencionar rapidinho, mas são os termos que a palavra de Deus vai usar aí nesses textos. Então, a gente vê a palavra principal para dom, sei que a gente pode falar principal, mas é clássica, assim, é a palavra carisma, que a gente tem até em português, né, com outro sentido, mas quando você ouve que em tal lugar tem uma teologia mais carismática, né, se referindo até a pentecostal, algo assim, mas é porque vem desse termo, dom, né, de carisma. Carisma, a palavra carisma vem de charis, que no grego significa graça. Então a ênfase recai sobre a graça de Deus, sendo ali, né, gracioso e capacitando o povo dele. Já em 1 Coríntios 12, então essa palavra carisma aparece em Romanos 12, né, especialmente. Em 1 Coríntios 12 você vai ver também a palavra carisma, mas você vai ver umas outras palavras sendo usadas também, dentro desse tópico. Você vai ver a palavra diaconia, que significa serviço, que é de onde vem a palavra diácono, inclusive. Você vai ver a palavra energema, que significa realização, e a palavra phanerosis, que significa manifestação do Espírito. Ali no começo do capítulo você vai ver esses termos sendo usados para se referir ao fato de que o Espírito é um, mas ele distribui esses carisma, diaconia, energema e phanerosis. Então tudo isso em 1 Coríntios 12 vai aparecer. Você precisa ler com calma lá. E na lista de Efésios você vai ver 2 palavras também aparecendo, que é a palavra dorea e doma, se referindo a dons, e ambas vêm da ideia de presente, né, que é doron, e de dar, que é o verbo didomir, que é o verbo dar. Então é a ideia de algo também que Deus dá para a sua igreja. Então perceba, são vários termos diferentes, mas que são usados todos dentro desse assunto dons. Aqui e ali a gente vai ver posições sobre como lidar com esses termos, mas fato é que todo mundo vai concordar que todos esses termos estão na discussão maior sobre dons espirituais. Então, olhando para esses termos mencionados, e aí já em alguma colocação que o Bruno fez, o que a gente pode pensar sobre dons espirituais é que quando o assunto é dom, o que nós vemos na palavra de Deus é a iniciativa do próprio Deus e da sua graça que distribui esses dons como capacitações para o seu povo com um objetivo: edificar o corpo de Cristo, e também um segundo objetivo, que é expandir o evangelho no mundo. Quando segundo, a gente não olha no sentido dons, de menos importante, mas de... Isso, exatamente. Só desse duplo foco aí, né? Isso. A edificação da igreja e a expansão do evangelho.
E é legal também ressaltar nesses textos que o Bruno mencionou, em todos eles, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Sempre o alvo é essa unidade de pensamento do corpo de Cristo, é a obra do ministério, como está escrito lá em Efésios 4, 12, que é isso que eu estou falando para você, edificação da igreja e expansão do evangelho. Nisso aí todo mundo concorda, essa é a parte fácil da coisa, vamos chamar assim. Sim. E a parte prática também, de certa maneira, é fácil, porque independente de definições, é só você visitar qualquer igreja local, que você vai ver a galera servindo, atuando. Então, assim, na prática e nessa definição geral, tá beleza. Onde tem a briga maior é como lidar com essa distinção de termos e perguntas, né, Renato? Que dá pra gente levantar, né, mano? Várias perguntas, tipo, sobre talento, bom, enfim, várias perguntas que você faz aí. O que nós pensamos aqui para vocês é, uma vez que o assunto ele é bem diverso em explicação, a gente pensou em trazer para vocês 3 explicações que nós enumeramos aí, como talvez as mais comuns a nós, ou aquelas que nós tivemos mais contato. 3 tipos de pensamento sobre dons. Eu vou pedir para o Bruno começar explicando a primeira, eu explico a segunda, ele explica a terceira, e a gente vai pensando as implicações práticas dessas definições. Pode ser, Bruno? Pode ser. A primeira explicação acho que seria a mais corriqueira, talvez aqui quem está ouvindo a gente tenha mais até uma percepção parecida com isso. Que é até a percepção do teste de dons. Porque, de onde vem essa ideia do teste de dons? Então você pega as listas, as 4 listas, você faz um compilado de todas as virtudes espirituais ali expostas e você vai chegar num número de virtudes. Aí pode variar até o número, vai ser 18, 20, 21, 23, 49, 57, aí você vai chegar lá no número de virtudes, aí você vai enumerar. Então esse é o espectro de dons espirituais. E aí, dentro dessa explicação, cada pessoa possui alguns daqueles dons, é algo que a pessoa tem. Então eu tenho o ensino, o serviço, o Renato tem a misericórdia, o Joaquim tem a administração, a liderança. Então cada um vai ter algumas daquelas virtudes, então você vai descobrir, o teste de dons vai te ajudar a descobrir, a vida na igreja vai te ajudar a descobrir, e aí então você vai servir dentro daquele dom que você possui, aquele dom você vai carregar com você. O que não há até consenso mesmo dentro dessa posição, esse dom você adquire logo após a conversão, então Deus te reveste daquela função, daquela habilidade, ou se até mesmo você já tem habilidades inatas, talentos, mesmo antes da conversão, e que agora o Espírito Santo vai transformar o uso dessa habilidade para a vida da igreja. Então aí ela vai ser chamada de dom. Mas via de regra, a ênfase então desse posicionamento mais clássico é que tem uma lista exaustiva de dons, você precisa descobrir qual é o seu dom, e cada pessoa tem, ênfase no verbo ter, possuir, cada pessoa tem ali 2, 3, 1, 4, depende, mas tem alguns daqueles dons. Esse é o ponto de vista mais tradicional, que é o que eu mais reajo, inclusive. Ok. Um segundo ponto de vista que nós separamos aqui para você, ele não é um ponto de vista tão famoso assim e tão tradicional como o primeiro que foi destacado, mas ele também vem de uma linha conservadora e de teologia saudável, que é quando o segundo ponto, a segunda explicação, ela se concentra em 1 Coríntios capítulo 12, quando ela olha ali dos versículos 1 a 7 de 1 Coríntios 12, e ela se apoia ao fato de que Paulo ali, quando ele está escrevendo sobre dons, ele usa palavras diferentes. Por exemplo, se você olhar ali em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que no versículo 4 ele fala sobre há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5 ele fala há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 6 ele fala há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E no versículo 7 ele fala a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Essa segunda linha de explicação que a gente quer mostrar aqui para você, o fato não está tanto a você ter o dom, o fato está mais numa divisão de como o dom acontece. Então, como é que o pessoal divide? Eles dividem em basicamente 3 categorias. O dom, ele pode ser relacionado a um ministério, a um ofício na igreja. O fulano é pastor, ele tem o cargo de pastor e ele está exercendo aquele dom.
Isso apegado ao versículo 5 do capítulo 12, que é diferentes tipos de ministérios. Existe uma segunda categoria, que é diferentes formas de atuação. Essa segunda categoria ela mostra o dom não relacionado a um ofício, mas relacionado a uma capacitação temporária que Deus dá para um indivíduo. Então, aquele indivíduo, ele não tem o ofício pastoral, mas ele tem uma vocação pastoral. Ele atua como um pastor na sua comunidade, mas ele não tem o ofício. Então, ele tem uma forma de atuar ali que está com ele, está sendo desenvolvida naquele tempo. E também tem uma terceira categoria, lembra, dentro dessa segunda linha de explicação, estou fazendo subpontos aqui, tá bom? Que fala sobre o dom como algo pontual, como uma manifestação do Espírito, como é, por exemplo, a cura, como é, por exemplo, a operação de um milagre. Então, essa segunda linha de explicação, ela subdivide em 3 pontos, baseada no termo de 1 Coríntios capítulo 12. Não necessariamente atrelando a pessoa, mas a jeitos de acontecer diferente. Complementar essa explicação, Renato, acho que vale enfatizar assim, que dentro dessa explicação aí que você está trazendo, a ideia é que a lista, vamos chamar assim, a lista oficial de dons é a de Romanos 12. Né? Porque em Romanos 12 é que vai ter a palavra carismata, que é plural de carisma. Então ali seria a lista dos dons. E em 1 Coríntios 12, quando você vê os outros termos sendo utilizados, que é o termo serviço, realizações, manifestações, aí ele diz que o Renato falou, às vezes é algo mais pontual, uma manifestação do Espírito, mas não diz respeito a um dom, no sentido técnico e mais oficial. E tem uma terceira, né, Bruno? Qual é a terceira? A terceira que, meu irmão, aí eu chamo pra treta quem quiser, que é a que eu defendo. Quem não gostar dessa terceira, vem pra cima que a gente dialoga mais, conversa mais. Mas a terceira é a seguinte, não é muito revolucionária não, mas é um pouquinho diferente. Eu entendo os dons como sendo algo pertencente ao Espírito Santo, são as capacitações que o Espírito Santo tem para a vida da igreja, e não é algo que eu possuo, que seja meu, não é algo que seja fixo, não é algo que... Gaguejou, hein? Eu tô gaguejando, é tanta coisa pra falar que eu não sei por onde que eu vou aqui. Mas vamos lá, vamos assumir uma linha que eu já tô adiantando o rolê fazendo essas afirmações, né? A ideia é a seguinte, eu vejo a palavra dom, a palavra carisma e os outros termos também sendo usados em outras passagens, e no caso de 1 Coríntios 12, eu não pesaria tanta distinção entre os termos como essa segunda explicação faz, colocando carisma como sendo algo oficial e os outros não. Eu vejo os termos de uma maneira muito mais intercambiável. Então, quer dizer, eles são usados para enfatizar a mesma ideia, que são várias funções, várias qualidades espirituais, várias áreas de atuação, mas que o Espírito Santo é o mesmo. Então, nesse sentido, não teria uma lista exaustiva de dons ou uma lista rígida de dons, mas os dons seriam essas capacitações, essas virtudes espirituais. Então, por exemplo, quando eu vejo Paulo lá em Romanos 1, falando que queria encontrar o povo lá da igreja para dividir com eles algum dom espiritual, Romanos 1:11, esse uso do algum dom espiritual eu vejo um uso muito mais genérico, muito menos rígido e técnico. Quer dizer, eu quero dividir com vocês virtude espiritual, e a palavra que aparece ali é a palavra carisma, a palavra que seria dom. Quando eu vejo em 1 Coríntios 7 Paulo falar sobre o dom de celibato, ele chama o celibato de dom. E o celibato normalmente não é colocado numa lista oficial de dons. Porque ali seria uma virtude espiritual em que a pessoa não casa para se dedicar integralmente ali às questões da igreja, as questões do reino e tudo mais. Então, nesse sentido, os dons, eles seriam essas virtudes espirituais, essas capacitações do Espírito Santo. E ele vai distribuindo isso entre os membros do corpo à medida que as necessidades surgem na igreja local e à medida do que ele quiser fazer, como diz o próprio texto de 1 Coríntios 12, que o Espírito é quem faz conforme ele quer, individualmente. E também, como diz 1 Coríntios 12, ele até pressupõe aquela busca pelos melhores dons, quando ele fala... Até no finalzinho do capítulo, no verso 31, né, vocês estão buscando ou busquem os melhores dons, dá a ideia que até existe uma certa atividade humana no sentido dos dons. Então,
onde que está a ênfase nessa explicação que eu estou trazendo? A ênfase é, você não precisa descobrir o seu dom, porque você não tem um dom seu. O Espírito Santo é quem governa isso na vida da igreja. E a ênfase está sobre a função desempenhada no corpo local e no reino. A ênfase é a função e não a habilidade. Porque o problema é que a gente atrela o dom à habilidade. Tipo assim, então a pessoa ela dá uma boa aula, então ela tem o dom de ensino. Mas o que define se aquilo que acontece é o dom espiritual de ensino não é o grau de habilidade que a pessoa tem, mas é o campo de atuação onde ela está. Se ela está edificando o corpo de Cristo, se ela está propagando o evangelho, então nesse sentido aquilo é um dom espiritual. Legal. Então nós apresentamos para vocês 3 posições, ao nosso ver, que são mais clássicas e orientadoras sobre. Eu confesso para você, não quero comprar briga com o Bruno, não, como ele chamou aí todo mundo aí pro fight, que eu passeio entre a interpretação do Bruno, que é a terceira, né, que nós colocamos, e a segunda. Eu, de fato, entendo dons como capacitações, não relacionadas a pessoas necessariamente, mas a obra que Deus está desempenhando naquele tempo, naquele momento. Mas eu não vejo problemas da gente fazer didaticamente essa divisão de possibilidades. Porque nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, a gente vê o dom relacionado a um ofício. E nem todo mundo tem o ofício. A gente vê, por exemplo, em Romanos 12, dons que estão relacionados a pessoas, mas para situações específicas, momentos específicos. E a gente vê em 1 Coríntios capítulo 12, manifestações que são pontuais. Então, eu concordo muito com isso que o Bruno está falando, sobre essas manifestações no sentido de capacitação para a obra, não necessariamente atrelada à pessoa, mas eu passeio por essa possibilidade didática. Bruno, quer interagir um pouco com isso? Tentando reforçar um pouco o terceiro ponto seu? Quanto a haver distinção, por exemplo, alguém que é pastor e é diácono, com imposição de mãos da igreja, tendo esse ofício, eu vejo a ênfase sobre o ofício em si, que a própria Escritura diz que é importante a liderança estabelecida na vida da igreja. Mas não é o ofício que define o dom, né? É alguém que tem serve muito na igreja até chegar ao ponto de ser reconhecido com o ofício de diácono, mas não é como se fosse um dom à parte ter o ofício. Ter o ofício diz respeito a ter o ofício, não diz respeito à existência do dom, né? O cara já servia na igreja antes de ser oficializado como diácono, então ele já servia dentro daquela atuação, né? Agora sim, Renato, até para ir clareando melhor esse ponto e talvez para o ouvinte esteja um pouco confuso onde que estão exatamente as distinções da coisa. Então, se tiver para ser zeloso e ser bem claro nas distinções aqui. A questão é a seguinte: existe, por exemplo, uma lista exaustiva e rígida de dons? São 18, 20, 21, 23, sei lá quantos? Existe isso? Concordamos que não. Não existe uma lista exaustiva. As listas dos 4 textos do Novo Testamento, elas abrangem todas as áreas da igreja, mas de maneira geral. Tipo, hoje a gente tem ministérios até... campos de atuação mais específicos que naquela época não existia. Como, por exemplo, o Ministério Infantil. Ministério Infantil, bom, tinha criança naquela época, mas não tinha talvez essa estruturação toda. Que vem com a Reforma Protestante. Sei lá, pensa no Ministério de Transmissão Online da igreja, no Ministério da Multimídia, não existia isso. Mas ali, tudo que é feito nesse Ministério de Multimídia já está abrangido naquela lista, nas listas de dons ali, né, dos 4 textos. Mas eu não preciso procurar enrijecer a coisa numa lista estática, fixa ali, porque eu enxergo os dons de uma maneira muito mais fluida, assim, são as virtudes espirituais, qualidades, capacitações espirituais que o Espírito vai direcionando os crentes na vida da igreja local. Reafirmando, é por isso que o teste de dons ele tem os seus pontos fracos, né? O teste de dons pressupõe que eu tenho uma coisa que é minha, que é minha, e eu preciso descobrir a partir de uma lista estabelecida. Então eu questiono a lista e eu questiono o eu ter. Sim. Então por isso eu não gosto de teste de dons. E ele também não é sensível à realidade de cada igreja. Cada igreja tem uma realidade distinta, diferente, de atuação, apesar dele ser abrangente. Entende o que eu tô falando? Sim. Ele ignora um pouco essa sensibilidade. Sim, é uma coisa meio enlatada. Agora sim, Renato.
Mais uma pra gente. Conforme a gente vai fazendo essas perguntas, acho que vai ficando claro pro ouvinte o que a gente está defendendo. Os dons são fixos, eles são irrevogáveis. Então, tipo assim, o cara atua no ensino. É isso, é para sempre. E eu posso falar assim, meu dom é ensino e hospitalidade. Esses são meus dons, mas eu não tenho. Mas serviço e misericórdia não é comigo, eu não gosto de ir pro hospital, eu não tenho dom de misericórdia. É por isso que nesse assunto, a gente tem, nessa resposta, desculpe, a gente precisa se lembrar de qual é o objetivo do dom. O objetivo do dom é servir a igreja, edificar a igreja local e expandir o reino. Então, o dom ele está relacionado a essa minha atuação nesse sentido. Se aquela pessoa ela está servindo a Deus naquela área, ela está exercitando o dom. O dom não está relacionado a ela, está relacionado ao que ela faz. Está relacionado à edificação do corpo e à expansão do evangelho no mundo. Então, eu não acredito que haja um dom fixo. Esse dom é meu, é irrevogável, é para mim para sempre, né? É meu para sempre, desculpe. Não, ele está atrelado à função que eu estou desempenhando hoje, por um tempo, na minha história talvez, dentro do corpo de Cristo. Deus me capacitou para aquilo naquele momento. Então eu não diria que é fixo, também não diria que é irrevogável. Você concorda com isso? Texto de Romanos, e aquele texto de Romanos 11, o pessoal pode usar de repente, que fala que os dons são irrevogáveis. Sim. Que o chamado de Deus e os dons são irrevogáveis. A gente entende ele mais no contexto do evangelho, né? Com certeza. Ele não está falando dessas listas de dons da igreja. Sobre a atuação na igreja, sobre a igreja se dividindo na sua pluralidade para servir. É outro contexto. Isso. Né? E estava falando exatamente até sobre o povo de Israel, sobre a eleição. É outra pegada. Ele não está falando de... Ali é mais a salvação em Cristo, o evangelho chegando, né? Sim. Então, por exemplo, um dom, ele pode ser... a ênfase que eu estou insistindo aqui é que ele pertence ao Espírito Santo e ele diz muito respeito à função, à execução ali na vida da igreja. Então, a função ela pode variar de acordo com o momento, de acordo com o corpo. Então, por exemplo, eu mudei para uma cidade, estou numa igreja e eu vejo uma necessidade muito grande no departamento de administração ali da igreja, administração financeira, governo, e de repente, naquele contexto, eu que nunca atuei nisso, sou a pessoa que vai ser capacitada por Deus para atuar exatamente naquela área. E nesse sentido, eu não vou poder falar assim, não, mas eu não tenho, já fiz teste de dons, fiz isso, aquilo, eu não tenho dom de administração. O meu dom é a misericórdia, é a hospitalidade. Por quê? Porque, de novo, a minha ênfase está sobre as habilidades, está sobre os gostos. Eu estou olhando muito essa questão do que eu gosto e das habilidades que eu tenho. Mas o dom, ele não está atrelado a gosto e a habilidade, ele está atrelado à edificação do corpo. Então, às vezes, o Espírito Santo pode me usar naquele contexto da igreja local e me capacitar. Eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou me preparar, conversar com pessoas, vou orar e vou ser usado ali para ajudar na administração daquela igreja. E vou poder dizer para todo mundo que estou sendo usado por Deus nesse dom. Que o meu dom ali está sendo o dom da administração, porque eu estou recebendo essa capacitação espiritual para isso. Então, o que nós estamos querendo dizer, Bruno, me ajuda aí. Nós não estamos dizendo que, tipo assim, você olha lá o carinha que dá aula na faculdade, de novo, né? Ele tem a habilidade inata, ele nasceu com aquela facilidade de dar aula, de se comunicar, de estudar. E aí esse cara, ele não serve na igreja, ele não está ali usando essa habilidade na igreja. Nós estamos dizendo que isso não é um dom espiritual. O dom espiritual é a capacitação que Deus vai dar para esse homem, baseado, ele pode se dedicar àquilo, ser bom naquilo, não ser bom, mas está relacionado à capacitação que Deus dá quando ele desenvolve aquilo para edificação do corpo e expansão do reino. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, por exemplo, você conhece, o ouvinte aí conhece um cara, um professor da faculdade que é ateu, e o cara pegando esse exemplo do Renato, o melhor professor que eu já tive na vida. O cara ensina como ninguém. Pastor, esse cara tem o dom do ensino? Não, ele não tem o dom do ensino. Ele tem uma excelente habilidade para ensinar. Ele é um excelente professor. Ele não tem o dom espiritual. Não é porque o dom espiritual, para falar em dom espiritual, tem que falar em edificação do corpo. Aí a gente fala de dom espiritual. Esse cara se converte, Renato. Agora o professor ateu, que é o melhor professor que eu já vi na vida, ele se converteu. Legal. Agora ele é crente.
Então agora aquela habilidade se tornou um dom espiritual. Não. Se ele não estiver exercendo isso dentro da edificação do corpo de Cristo para a expansão do Evangelho. É porque esse é o ponto. A gente tem, tá enraizado, impregnado em nós sobre a ideia pessoa de dom. Ter e possuir, né? Isso, habilidade. É como se fosse uma substância que a pessoa tem dentro dela ali. Aquilo ali é o dom, é aquela substância que eu tenho dentro de mim. Só que o dom espiritual ele não diz respeito a essa habilidade ou a substância que está dentro de mim, que eu preciso descobrir qual que é a substância que eu tenho, se é verde, amarelo ou azul. O dom espiritual diz respeito à função exercida na igreja e é o Espírito Santo que direciona. Então os dons eles pertencem ao Espírito e o Espírito na multiforme sabedoria dele, graça dele, ele distribui e vai usando os indivíduos de maneira dinâmica. Sim. Ao longo do tempo, ao longo dos contextos. Eu sou pastor aqui em Tupã, vai completar 10 anos, cara. Faz 9 anos que eu tô aqui exercendo a função pastoral. E teve uma época que o Ministério de Juniores precisava de um líder, alguém que fosse lá, alguém que se empenhasse. E eu não tinha habilidade inata nenhuma com juniores, com criança, e nem adquirida, nunca tinha estudado para aquilo, nada. Eu era o tipo do cara que no conceito errado, o pessoal dizia, você não tem dom para lidar com juniores, né? Errado. Mas aí, cara, na necessidade, como na época eu atuava especificamente com jovens e adolescentes, eu fui lá suprir uma demanda. Eu fui lá pesquisar como eu poderia fazer, como eu poderia executar aquilo. E aí, olha só como o exemplo é bom para explicar algumas coisas. Naquela época, durante 2-3 anos, Deus me capacitou, por sua graça, a me empenhar, a crescer, em treinar aquela liderança de juniores, me envolver com aqueles juniores, de maneira que eu consegui reestruturar aquele ministério, pela graça de Deus, junto com a equipe que ali estava, para a edificação do corpo e expansão do reino. Então, naquela época, Deus me concedeu esse dom, essa capacitação para a edificação do corpo e expansão do reino. Isso não era um dom que estava comigo, não era uma habilidade, uma capacitação que eu carrego comigo, é aquele projeto. O dom diz respeito a essa pontualidade, temporalidade. Do contrário, a gente vai ter que lidar com algumas questões que são bem incoerentes, do tipo... Aí se você fala que o dom pertence àquela pessoa, né? Então o Renato tem o dom de ensino, nossa, ele tem um dom de ensino tal, que é... Só que eu tenho também uma irmã na igreja que dá aula na IBD há 20 anos, uma aula meio assim... Uma aula, funciona bem a aula dela, mas não é a melhor aula do mundo, não é aquela cachoeira de conhecimento ou de didática. Aí eu vou falar o quê? Aí eu vou falar o quê? Que o ela Renato... não tem o dom. Ou ela ensina, mas não tem o dom, ou então se eu falar que ela tem o dom, então eu vou colocar medidas pro dom, né? Então o Renato, ele tem um dom de ensino 83%, aquela irmã tem um dom de ensino 38%. Eu vou relacionar a qualidade, né? E de novo eu vou cair no erro de relacionar o dom à habilidade da pessoa. E o dom não é habilidade. A habilidade a gente treina, a gente estuda, a gente cresce, a gente melhora, a gente se envolve, a gente dá a cara a tapa, a gente ganha experiência. Habilidade é isso. O dom não é habilidade. O dom tem a ver com essa função exercida para edificação do corpo e expansão do reino. E nesse sentido, a gente vai ser usado de maneiras diferentes, em contextos diferentes, como o Espírito quiser, de maneira bem dinâmica. Então perceba como essa definição, essas coisas que a gente está falando, elas fogem de uma lista rígida, exaustiva, e ela foge também de uma coisa que as pessoas possuem. Eu não possuo nada. Eu estou ensinando a igreja, eu estou atuando com essa capacitação dentro do corpo, e a ilustração de Coríntios 12 é muito linda, né? O corpo com diversos membros em diversas funções e com uma mutualidade gostosa ali, né? Então eu estou servindo na igreja, ensinando, Deus está me capacitando no ensino, Deus me colocou com esse dom do ensino ali. Amanhã ou depois posso atuar em outras áreas e tudo mais. Então é um pouco revolucionário pensar assim, mas é como eu penso. Quem discordar, a gente pode dialogar mais em outros momentos. E só para reafirmar assim, por que o Renato disse que ele concorda com o Bruno, mas também passeia por aquela segunda explicação? Porque a diferença, tá? Sobre a nossa diferença,
Isso está mais na categorização. Eu estou dizendo que tem dons ofício, tem dons temporais e tem dons pontuais. O Bruno está dizendo que é tudo intercambiável, não tem essa distinção. Estou resumindo muito assim a diferença, Bruno? Eu acho que tá, mas tranquilo. Mas nada que vale a pena gastar muito tempo do episódio para discutir a respeito. Então vamos lá, vamos para a parte prática, mais prática. Não, pera. Vamos, mas só me dá mais uma oportunidade. Que então, é o seguinte, a pergunta que você levantou nisso, só para ficar bem assim amarradinho, cara. Tá bom, a pergunta que você levantou no começo foi o que é dom espiritual, né? Como é que define dom espiritual, então? A gente falou um monte de coisa. Legal, a gente falou, vamos passear nessa definição. Se você me permite aqui, vamos fazer o seguinte, então. Pra gente montar uma definição, eu não vou montar uma frase bonitinha, porque isso dá muito trabalho enfim. Vamos falar o seguinte, que a definição de dons espirituais, ela precisa passar por alguns pontos. E esses pontos são... É como se fosse uma viagem do ponto A até o ponto B. E a gente precisa passar existem pequenas cidades nesse caminho. Isso. A gente precisa passar por essas pequenas cidades até que a gente chegue no ponto B. Então, nesse sentido, a definição ela tem que passar por... Vamos ver se você discordar, você fala, Renato. Vou gritar. Eu anotei aqui. Você grita. Dom é iniciativa de Deus e graça de Deus para distribuir capacitações. Amém. Passa por isso. Vem de Deus, as capacitações, e ele distribui. Isso. As capacitações não são fixas de cada um. A pessoa não possui aquilo. Sim. Beleza? Sim. Não há necessariamente uma lista exaustiva e rígida de dons, porque a palavra dom às vezes é usada de uma maneira mais genérica, como sinônimo de virtude espiritual, de qualidade. Agora, apesar de não haver uma lista rígida, que eu preciso discutir se são 18, 20 ou 25, fato é que as 4 listas do Novo Testamento, elas abrangem todas as áreas da vida da igreja. Sim. Beleza. Os dons não são talentos inatos. Até mesmo porque os dons podem ser, inclusive, aprendidos e procurados. Adquiridos, né? Sim. A pessoa pode buscar, né? Atuar nesses dons, buscar dons, né? Finalzinho de 1 Coríntios 12. E tudo isso em prol da edificação do corpo e expansão do reino. Isso a gente já enfatizou bastante, né? Acho que não preciso nem do seu ok. E tudo isso evidenciando a pluralidade, riqueza e especialmente a mutualidade do corpo de Cristo, conforme diz 1 Coríntios 12. Perfeito. É por aí, Renato? Perfeito. Eu gosto muito de... Sim. Não. Eu gosto muito de pensar que esse assunto dons espirituais e esse ponto da pluralidade que você colocou e riqueza na mutualidade, o Paul Tripp, naquele livro que eu nunca indico aqui, Nunca vi. Nunca. Instrumento das mãos do Redentor. Ele vai dizer que Deus ele tem uma caixa de ferramentas muito rica e diversa. E que ele, como um bom consertador de coisas, ele não usa só um martelo. Ele tem vários tipos de instrumentos que ele usa na construção e restauração daquilo que está em discussão ali. Mas a sua definição... Bruno, dá para você recapitular rapidinho os pontos pelos quais a gente tem que passar? Só os termos que você destacou? Sério? Não é que eu não botei termo. Eu só por onde a gente tem que passar. Jesus amado, Renato, isso aqui é um podcast, não é uma aula vivo não. O cara volta e lê. Rapidinho, isso é importante, cara. Pelo amor de Deus. Então vamos, rapidão. A iniciativa de Deus e graça dele ao distribuir capacitações. A iniciativa é dele, é de Deus. As capacitações não são fixas. Não há necessariamente lista exaustiva, embora as listas do Novo Testamento abranjam todas as áreas da vida da igreja. Não são talentos inatos, porque pode ser aprendido e procurado. Tudo isso em prol da edificação do corpo e expansão do reino. Tudo isso evidenciando a pluralidade, riqueza e mutualidade do corpo de Cristo. Que legal. Poupamos a pessoa de ter que voltar para ouvir isso tudo de novo, mas resumindo. É um animal, viu? Cara, vamos lá então. Dicas práticas, pra gente caminhar para o final. Últimos 10 minutos aí. Últimos 10 minutinhos. Eu queria dizer para você, olha, pensando em tudo isso que a gente está falando, dar dicas práticas para você
Onde é que eu entro na história, né? Onde é que eu entro nisso daí? Onde é que eu entro na história? Não foque em você. Não foca no que eu gosto de fazer. Não foca, eu quero descobrir meu dom. Não foca nessa coisa meio narcisista de eu quero ver como eu posso brilhar. Não, foca na necessidade da igreja local. Lembre-se que Deus deu uma missão para todos nós, que é de edificar os santos, isso é, pastorear os que já são crentes e anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem. E aí você vai ver que dentro da sua igreja local, nessa missão que a igreja tem, ela tem necessidades. Foca na necessidade da igreja. Não foca no que você gosta e no que você quer. Foca, pastor da minha igreja, líder da minha igreja, como é que eu posso ser usado para suprir a necessidade da igreja? E muito provavelmente você vai encontrar áreas que você não gosta muito, que você não tem habilidades inatas. E você pode sim experimentar a capacitação de Deus para que você desenvolva aquilo. Então, não foque em você, mas foque na necessidade da sua igreja local. Descubra quais são as necessidades e como Deus pode te usar nisso, te capacitando sobrenaturalmente para isso. Sim, eu quero pegar carona nisso que você falou aí, Renato, dessa alternância de foco, né? Não em mim, mas no corpo. E pegar carona e falar especialmente sobre essa questão de gosto e habilidade. É natural, é até recomendável que você atue nas áreas em que você tem maior gosto e maior habilidade. Não vejo problema nenhum nisso. Beleza, manda ver. Mas o ponto é que as minhas conveniências, elas não podem falar mais alto do que as necessidades da igreja. Eu tô pegando carona no que você falou. Então, assim, o perigo de a gente categorizar demais essa questão dos dons e não vou saber conjugar esse verbo, de transformar em compartimentos. Compartimentalizar. Travou a língua aqui. O perigo de fazer isso é a gente cair naquelas coisas do tipo assim, não é porque fulano ele tem o dom de evangelizar. Ele tem o dom de evangelismo. Eu não sou bom no evangelismo. Olha, pastor, eu curto, mano, me bota pra carregar caixa, pra operar a mesa de som, pra cuidar da iluminação, mas não me bota pra evangelizar, porque esse não é meu dom. Esse é o perigo. Porque evangelizar todo mundo tem que fazer. Pastor, eu sou bom no ensino. Põe o microfone na minha mão. Cara, põe o microfone na minha mão e só deixa comigo que 40 minutos eu dou a aula brilhante aqui. Beleza, meu irmão, legal. Só que isso não te exime de carregar caixa também. Você precisa carregar caixa e precisa olhar para isso daí, precisa carregar peso, precisa se envolver, trocar mesa de lugar, cadeira. Então, assim, nesse sentido, o perigo é a gente encontrar desculpas para só focar em 1, 2 ou 3 atuações, e isso não vai enriquecer o corpo. Cada membro tem que estar atento ao que está acontecendo no corpo e suprir as necessidades, né? Boa. Um último conselho que eu daria para você prático nesse sentido é se lembrar que entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 está 1 Coríntios 13. Olha, e não à toa, e não é coincidência. Incrível! Mas eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. É aqui que eu quero chegar. Gente, em 1 Coríntios 12, a gente vê Paulo ensinando sobre os dons. Em 1 Coríntios 14, a gente vê Paulo aplicando sobre os dons. Mas em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. E o amor que ele está falando ali não é no contexto do casamento. O amor que ele está falando ali é no contexto do exercício dos dons espirituais. O que Paulo está dizendo ali é que a gente precisa entender que a motivação central em desenvolver o meu dom é em amar sacrificialmente o meu irmão. O que é esse amor sacrificial, senão o amor que Cristo demonstrou por nós naquela cruz, nos servindo? A questão do dom, a questão mais importante quando o assunto é dom, é você servir sacrificialmente o seu próximo. Esse é o ponto. É você amar o seu irmão a ponto de renunciar os seus direitos, os seus desejos, aquilo que você quer, em prol de que o corpo de Cristo cresça. Quer saber como é que você tem que desenvolver o seu dom? Lê 1 Coríntios capítulo 13. Olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então lembre-se disso.
acho que o mais importante é a gente nascer dessa identidade em Cristo Jesus, de que nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para suprir a necessidade do reino, eu estou aqui para ser um embaixador do reino de Deus, eu quero que a minha vida seja um sinal histórico do reino de Deus para esse mundo. E como é que eu sirvo? Como é que eu posso me entregar para os meus irmãos? Onde é que está precisando? Onde é que ninguém quer ir? Eu quero servir. Amor como norteador de tudo isso, né? Fundamental. E você falou que esse é o último conselho que você daria, então o último conselho que eu vou dar, para fechar também minha participação aqui, é que onde a gente vê o coração em Cristo, aquele coração redimido, aquele coração assim, realmente, quero servir o meu Senhor e a igreja, é especialmente quando o serviço toca em áreas que eu não gosto, ou ainda mais, em áreas em que eu não concordo até. E não estou falando de discordâncias substanciais, quanto à questão de fé, né? Minha liderança tá fazendo um trabalho para roubar dinheiro dos fiéis. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu tô falando de discordância, sei lá, de visão estratégica às vezes, ou de rumo. Tô servindo no ministério aqui e o líder do ministério falou que a decoração, na verdade, vai ser essa daqui. E eu não concordo. Para mim, a decoração tinha que ser aquela outra. Competição entre funções, né? Sim. Causa divisão e não unidade, né? Sim. E aí, nessas horas é que a gente vê aquele coração trabalhado pelo Senhor Deus. Porque, eu sirvo nesse ministério, meu líder falou que a IBF não vai ser de 5 dias, vai ser só de 2. Que a decoração não vai ser como eu queria, vai ser diferente, que não vão ser 7 músicas, vão ser só 3 e que não vai ter guitarra. E eu queria muito tocar guitarra, ele mandou tocar violão. Sei lá, entendeu? Você pensa em várias áreas, nesse momento em que você não está nem concordando exatamente com o rumo estratégico. Mas é aí que você vê também onde está o coração em prol de 2 coisas que a gente quase não falou aqui, Renato. Edificação do corpo e expansão do reino. Quase não falamos disso. É aí que você descobre se o seu coração tá no que você quer, nos teus sonhos, nos teus projetos. Eu só sirvo quando me é conveniente ou quando tá de acordo e alinhado com o que eu quero, ou se eu sirvo pensando no corpo sendo edificado e pessoa sendo abençoada, mesmo que vá numa direção que naquele momento, de repente, não é a que eu mais preferiria. Isso é desafiador, né, cara? Muito. É bem pastoral isso daí. Renato, eu espero que esse episódio tenha servido para ajudar o povo, né? E não confundir mais. Eu acho que ajudou, né? Eu acho que, no mínimo, nós somos claros naquilo que nos propusemos a fazer. Eu espero muito. Até repetindo para o cara não voltar a... Não, para! Não, tô brincando. Gente, é isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio de Pastores de Chinelo, conversando sobre dons espirituais. Se você curtiu, comenta lá com a gente, vai lá no nosso direct no Instagram, dá o feedback pra gente. Se você não curtiu, não fala nada, não, tô brincando, fala também, dá um feedback pra gente. Fala pro Thiago, aí é pro Thiago. Se você tem dúvidas, o Thiago tira a sua dúvida, nós estamos aqui pra isso, o Thiago tá aí pra isso, a gente tá aqui só pra fazer comentários. Então tá bom, gente, olha aí, estamos chegando ao final, que Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser, fomos!